Fala moçada, beleza? Meu nome é Eduardo Camolese, professor de matemática aqui da Oficina do Estudante, e na aula de hoje nós vamos falar sobre racionalização de denominadores. Bom moçada, então é o seguinte, vamos partir desta ideia, 5 sobre raiz quadrada de 3. Por que racionalizar, né? Vamos discutir nesse primeiro momento o que é racionalizar e o porquê. Racionalizar são técnicas que permitem eliminar a raiz do denominador, obviamente sem alterar o resultado da fração, não é? Por que racionalizar? Porque ainda algumas questões, principalmente questões testes, vão apresentar as alternativas de forma mais simplificada possível, né? E dessa forma, muitas vezes a raiz é eliminada aqui. Qual é a ideia central? Então vamos lembrar um pouquinho da ideia de raízes primeiro. Se a gente considerar um número A, por exemplo, positivo, tá? Toda vez que eu tiver uma raiz que dentro dela o meu A for elevado ao mesmo expoente que o índice, isso aqui dá sempre A, né? Então um exemplo prático, se eu tenho uma raiz sétima de 3 elevado a 7, isso é igual a 3, tá? Qual vai ser o nosso desafio aqui? Se aqui é uma raiz quadrada de 3, lembra quando não tem ninguém aqui? É porque o índice, né? O numerinho é 2. Se eu conseguir transformar aqui embaixo em raiz quadrada de 3 ao quadrado, isso aqui é igual a 3. Vamos dar uma olhada então nos casos que a gente tem de racionalização? Bom, pessoal, nós vamos ver hoje os 3 principais casos de racionalização, tá? O primeiro deles é o mais simples e acaba sendo o mais importante, é o que mais aparece. Quando a gente tem embaixo só uma raiz quadrada, tá? Então, prestem atenção um pouquinho nessa formalização, tá? Para respeitar as condições de existência das raízes. O meu A, eu vou sempre considerar um cara positivo, tá? O N, quando aparecer, que é o índice da raiz, um número natural diferente de 0, lembra os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, todos os números positivos, sem vírgula e o 0. O asterisco indica que eu estou excluindo o 0. Então a gente está considerando só números positivos, tá? E depois, quando aparecer algumas outras letras, B e X, qualquer número real, tá? Então, o primeiro caso, em cima eu tenho qualquer número real, embaixo uma raiz quadrada de A. Vamos começar por um exemplo e depois a gente vai formalizar, tá? O exemplo do começo da aula, 5 sobre raiz quadrada de 3. Como isso é uma fração, se eu fizer a mesma coisa em cima e embaixo, o resultado da fração não vai alterar. Partindo desse princípio, eu preciso fazer alguma operação matemática aqui, que a raiz quadrada possa ter dentro o 3 ao quadrado. Nesse caso, é simples. Basta a gente multiplicar em cima e embaixo da raiz pela própria raiz quadrada. Então, se eu multiplicar pela raiz quadrada de 3 em cima e pela raiz quadrada de 3 embaixo, nós vamos ter em cima 5 vezes raiz de 3, 5 raiz de 3. Lembra, racionalizar denominador é tirar a raiz de baixo, né? Tirar a raiz do denominador. Então, eu joguei ela para cima. O que vai acontecer aqui embaixo, ó? Quando eu tenho raiz quadrada de 3 multiplicada por raiz quadrada de 3, é uma multiplicação de raízes de mesmo índice, raiz quadrada é raiz quadrada. Eu posso manter o índice e multiplicar dentro. 3 vezes 3. Isso aqui é raiz quadrada de 3 ao quadrado.
Lembra? Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Então está aqui. 5 raiz quadrada de 3 sobre 3. Está aqui o nosso resultado. Certo? Generalizando, então, trazendo de forma geral, toda vez que eu tiver uma raiz quadrada embaixo, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz. Dessa forma, a gente tem em cima o x, que vai ficar multiplicado pela raiz de A, e embaixo uma raiz quadrada multiplicada por ela mesma, dá o próprio número, ok? Dica, moçada, entenda o processo, aprenda a fazer na prática. Essa representação não encare como uma fórmula, eu vou decorar isso, não vale a pena. Lembra, quando tem uma raiz quadrada embaixo, multiplica em cima e embaixo por ela mesma. Bom, pessoal, esse segundo caso não é um caso muito comum, até por isso gera uma certa quantidade de erro e dúvida entre os alunos. Eles lembram do primeiro caso, onde eu pego uma raiz e multiplico por ela mesma, e cometem esse equívoco aqui, de multiplicar pela mesma raiz. Não, a gente multiplica pela mesma raiz no primeiro caso, para que fique o número ao quadrado. Nessa situação, a raiz já não é raiz quadrada, ela é a raiz quinta. Então, lembra, para tirar alguém de dentro da raiz quinta, o número que estiver aqui precisa ser elevado à quinta potência, certo? Bom, então, se é uma fração, eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Como aqui o expoente é 3, né? A gente tem 2 ao cubo, o que nós vamos pensar? Quanto falta para o 3 chegar no 5? Para o 3 chegar no 5, falta 2. Então, a gente vai multiplicar em cima e embaixo. Dá uma olhada, ó. Pela raiz quinta, mantenho a raiz. Só que agora, ó, de 2 ao quadrado. Tá? Embaixo e em cima, a mesma coisa. Raiz quinta de 2 ao quadrado. Agora, por quê? Vamos verificar aqui na prática. Ó, embaixo, a gente tem raiz quinta, raiz quinta. Mantenho a raiz e multiplico os dois de dentro. Então, isso vai ficar 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Raiz quinta, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, multiplicação de potências. Conservo a base, somo os expoentes. 3 mais 2 dá 5. Raiz quinta de 2 à quinta é 2. Dessa forma, deixa eu apagar isso aqui. A gente vai ficar embaixo, como a gente acabou de fazer a operação aqui, 2. Em cima, esse produto, 6 raiz quinta de 2 ao quadrado. Eu coloquei esse caso para chamar a atenção para 2 detalhes. Primeiro, na resposta final, o 2 ao quadrado a gente consegue calcular, né? 2 vezes 2, 4. E eu tenho aqui uma possibilidade de simplificar. Então, vamos fazer as duas coisas. 6 dividido por 2 dá 3. A raiz quinta de 2 ao quadrado, 4. Então, está aqui a nossa resposta final. Generalizando, toda vez que embaixo eu tiver uma raiz com um índice diferente de 2, nós vamos multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo índice, raiz enésima, de A,
elevado a quanto falta para o P chegar no N. Perceba, vamos por exemplo prático. Para o 3 chegar no 5, não foi só fazer 5 menos 3 que deu 2? Então, para o P chegar no N, é só a gente fazer N menos P. Tá? Embaixo, raiz enésima de A elevado a N menos P em cima. Então, embaixo, a gente consegue que fique apenas o A, então tirei a raiz. Em cima eu tenho x, um número qualquer, multiplicado por essa raiz enésima de A elevado a N menos P. Tá? Quando dá para simplificar? Simplifique. Se aqui for um cálculo possível, relativamente simples, calcule também, ok? Vamos agora para o terceiro caso. Para fechar, pessoal, terceiro caso. Esse terceiro caso, note a diferença dos outros. Eu tenho uma soma ou uma subtração, que pode envolver uma raiz e um número qualquer, um B, que eu falei que é qualquer número real, ou até mesmo duas raízes. A questão aqui, o detalhe, é quando há soma ou subtração. Tá? Então aqui está um exemplo. 9 sobre raiz de 7 ao quadrado, raiz de 7 mais 2. Bom, raiz quadrada, né? Qual que é a técnica aqui? Eu preciso eliminar essa raiz. E essa raiz não pode aparecer de novo. Se a gente multiplicar aqui só por uma raiz de 7, por exemplo, a raiz de 7 multiplicada pela raiz de 7 dá 7. Legal? Só que a raiz de 7 vezes 2 vai dar 2 raiz de 7. A raiz não some. Então, para esse caso, a gente vai precisar lembrar dos produtos notáveis. Mais especificamente, um que a gente chama de produto da soma pela diferença. Vamos lembrar, toda vez que eu tenho uma soma e multiplico por uma diferença, os mesmos números, pode ser menos e mais ou mais e menos, tanto faz. Quando a gente calcula isso aqui, aplica a distributiva, A vezes A e A vezes menos B. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, mais com menos, menos, vai dar menos AB. Quando a gente fizer B vezes A, dá BA. Como a multiplicação não importa, eu posso escrever AB. B vezes menos B. Mais com menos dá menos. B vezes B, B ao quadrado. Aqui tem mais AB e aqui tem menos AB. Um número positivo e um número negativo. Isso dá zero. O que sobrou? A quadrado menos B quadrado. Esse é um produto notável conhecido como diferença de quadrados, o resultado final. É através do produto de uma conta de mais por uma conta de menos. Já pegou a dica aí? Se aqui tem uma conta de mais, nós vamos multiplicar em cima e embaixo por esse mesmo cara, só que fazendo uma conta de menos. Olha lá. Em cima, nós vamos deixar indicado a multiplicação. Então, vai ficar 9, que multiplica raiz de 7 menos 2. O que vai acontecer embaixo? Olha só. Por essa formulinha, vai ser o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, o primeiro é raiz de 7, vai ficar raiz de 7 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Vou apagar aqui,
A raiz de 7 ao quadrado. O 2 com a raiz se anulam. Vai dar 7. 2 ao quadrado, 4. 7 menos 4, 3. Dessa forma, eu consegui tirar a raiz de baixo sobre 3. Opa, olha a simplificação aqui. 9 dividido por 3 dá 3. Então, esse resultado é 3, que multiplica raiz de 7 menos 2. Esse é o resultado final. Trazendo aqui, então, de forma geral, o que a gente tem? Se eu tiver uma racionalização com uma conta de mais, nós vamos multiplicar em cima e embaixo por uma conta de menos. A subtração dos mesmos elementos. Se eu tenho uma conta de menos, eu vou racionalizar multiplicando em cima e embaixo por uma conta de mais. E aí, isso sempre vai dar uma diferença de quadrados. O quadrado do primeiro, que se ele tiver a raiz, vai sumir a raiz, como a gente percebeu aqui, menos o quadrado do segundo. Por isso que os dois podem ter raízes, né, moçada? Se eu tiver raiz de A mais raiz de B, não tem erro. Se eu multiplicar por raiz de A menos raiz de B, o que a formulinha vai dar? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. As raízes são eliminadas, né, pessoal? Vai ficar A, vai ficar B. Certo? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrevam no canal, né? Ative o sininho aí para receber as notificações das próximas aulas. Um grande abraço e até a próxima.